Lee Strobel, graduado em Yale, foi um brilhante jornalista investigativo do Chicago Tribune e ateu convicto. Ele resolveu então entrevistar vários especialistas em história, filosofia, ética, arqueologia e teologia, com o fim de desacreditar a Bíblia. Mas acabou se convencendo da veracidade bíblica e hoje é um famoso pregador do Evangelho, autor de vários livros apologéticos de defesa racional das Escrituras. Outro caso curioso foi o do professor Austin Miles. Em sua fase ateísta, ele escreveu um best-seller antibíblico intitulado Don't Call Me Brother, Não Me Chame de Irmão, onde apontava argumentos racionais para não ser religioso, muito menos crente fervoroso das Escrituras. Foi um grande constrangimento para os críticos quando descobriram que Miles, depois de uma grande luta de espírito, resolveu entregar o seu coração a Cristo e, de público, pedir perdão ao céu pelo livro que havia publicado. Hoje ele mesmo prega o Evangelho para pessoas céticas, como ele mesmo foi um dia. E como não podia deixar de ser, vamos finalizar a nossa lista de testemunhos a favor da Bíblia com a palavra de 3 dos mais reconhecidos arqueólogos do século XX, a começar de Sir William Ramsay, tornado cavaleiro pela Rainha da Inglaterra graças aos seus muitos trabalhos acadêmicos na área da arqueologia romana e história da Ásia. Bem, tendo como intenção inicial desacreditar o livro de Lucas, o Dr. Ramsay viajou por todo o Mediterrâneo coletando dados para um livro acerca do assunto. Mas ele se impressionou ao descobrir que seus achados, ao contrário de desmentir o autor bíblico, tornavam a confirmar a plena exatidão dos costumes locais, títulos governamentais e outros dados que ele havia mencionado. Ramsay analisou as referências que Lucas faz a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas e não achou um erro sequer. Ele concluiu: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. A seguir, temos um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, deão honorífico dos estudos de Assiriologia e presidente da American School of Oriental Research e pertencente à conceituadíssima Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O seu nome, William Albright. Um acadêmico simples, mas detentor de nada menos que 30 títulos de doutorado honoris causa. Sua pesquisa sobre a Bíblia revelou, em suas próprias palavras, que não há a menor dúvida de que a arqueologia confirma a historicidade substancial da tradição presente no Antigo Testamento. Descoberta após descoberta, tem confirmado a exatidão de inúmeros detalhes e feito crescer o reconhecimento da Bíblia como uma valiosa fonte histórica. E, para finalizar, temos a figura do antigo presidente do Hebrew Union College de Jerusalém, o Dr. Nelson Gleck, um renomado arqueólogo judeu que chegou a ser capa da revista Time nos anos 60. Depois de participar de vários sítios arqueológicos em Israel e colecionar em seu currículo uma lista de dezenas de livros e artigos técnicos sobre arqueologia, ele declarou: pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais tem desmentido uma referência bíblica. É triste que muitas vezes a mídia, ao apresentar matéria sobre a Bíblia, não divulga ao público esse tipo de informação que dá testemunho e crédito à história relatada no livro sagrado. Antes, prefere entrevistar alguns descrentes, fazendo supor que nenhum acadêmico sério acreditaria na historicidade das Escrituras. Eu sei que tem havido várias discussões sobre os dados históricos na Bíblia. Então é interessante que o senhor fala que você tenta confirmar que quando a Bíblia, se eu entendi corretamente, quando a Bíblia tem uma declaração histórica, que existe um comprovante para aquilo arqueológico que mostra que realmente o que a Bíblia falou historicamente está certo, né? Exatamente. Isso é isso aí. Não de 100% da Bíblia, e eu esclareço por quê. A história como um todo está 80% a 90% perdida em termos arqueológicos. Por exemplo, o telespectador que está nos vendo em casa certamente ouviu falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Inclusive a história de Alexandre, que Alexandre conquistou vários países, desde a Macedônia até a Índia. Pois sabia, Bill, que nós não temos nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Sério? Nenhuma pedra da época, nada. Aliás, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande datam de 300 anos depois da morte dele.
Eu não tenho nenhuma biografia de Alexandre contemporânea a ele. Então, seria um fato que Alexandre nunca existiu? Não, não é isso. É porque a história passada, muita coisa se perdeu por ladrões de sepultura, apropriação do tempo. Agora, o pouco que eu recupero da história passada, seja para contar de Alexandre, seja para falar da Bíblia, está confirmando ou desaprovando aquilo que a Bíblia diz? Aí que é o interessante, Certo. porque muitas vezes, quando eu vou escavar, a arqueologia desmente o historiador. Por exemplo, Heródoto dizia que as muralhas de Babilônia tinham quase que 100 metros, cento e tantos metros de altura. A arqueologia mostrou que isso é um equívoco, que Heródoto havia exagerado. Mas quando eu vou à Bíblia, a arqueologia não mostra que a Bíblia errou nos dados, pelo contrário. Aquilo que a arqueologia consegue confirmar da historiografia bíblica comprova a exatidão histórica da palavra de Deus. E, por tabela, a doutrina que está baseada nessa certidão histórica também será verdadeira. Então, seria certo dizer que existem, por exemplo, usando Alexandre o Grande, né? Existem menos evidências históricas da existência de Alexandre o Grande do que Jesus Cristo? Com certeza. Com certeza. Mas parece que existe um padrão diferente. Exatamente. O problema, vamos fazer a comparação. Como eu falei, a biografia mais antiga de Alexandre que nós temos hoje, você pega Tácito, por exemplo, escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, é um livro sobre Alexandre o Grande. Em Vidas Paralelas foi muito tempo depois da morte dele. Os evangelhos foram escritos, possivelmente, algumas décadas depois da morte de Jesus. Alexandre foram centenas de anos depois da morte de Alexandre. Olha a diferença quando eu pego Vidas Paralelas e quando eu pego os evangelhos. Vidas Paralelas falando de Alexandre e de César ou os evangelhos falando de Jesus. O hiato de tempo entre a morte de Alexandre e Vidas Paralelas ou entre a morte de Jesus e os evangelhos é muito grande. Outro detalhe, eu tenho uma grande maioria, eu tenho mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento, cópias do Novo Testamento que estão aí, que me permitem traçar a originalidade do texto original, perdão, a fidelidade das cópias em relação ao texto original. De Alexandre eu não tenho isso. Vou falar de outro personagem da história, Sócrates. Não temos nenhuma prova arqueológica contemporânea da existência de Sócrates. Interessante. Não temos. Agora, o interessante é que esse tipo de situação nem sempre é mostrada pelos documentários de televisão. Isso aqui eu ia dizer. Parece que existe uma falta de, sei lá, nós ingleses dizemos assim, como é que se diz? Estou esquecendo a palavra, mas they're not being honest, não estão sendo honestos, né? Exatamente. De certa forma. Eu não usaria a palavra desonestidade, porque eu tenho medo de um processo, mas eu usaria a palavra parcialidade. Exato. As pessoas mostram aquilo que lhes convém. Exatamente. E existe um provérbio interessante, esse provérbio de Hegel. Hegel escreveu que aquele que exagera nos argumentos prejudica a causa. Isso vale tanto para o que crê na Bíblia como para o que descrê. Uma pessoa, por exemplo, que pega supostas evidências da evolução e exagera demais aquelas evidências, ele está prejudicando a teoria da evolução. Exato. Então nós temos que ser coerentes. O que eu tenho de concreto para fazer as minhas afirmações acadêmicas? Então vamos já começamos a falar de Jesus, vamos falar quais são algumas das evidências então históricas que nós temos que falam de Jesus. De Jesus Cristo. Temos algumas, poucas como eu falei, mas lembremos, se Alexandre o Grande, que foi um conquistador, certo. Não vou chamá-lo de imperador, porque isso é coisa dos romanos posteriormente, mas um conquistador famosíssimo, não tem nada contemporâneo sobre ele, só relatos posteriores. Jesus foi um camponês famoso hoje, mas na época apenas um galileu sem muita expressão. Eu não deveria esperar muita coisa, mas mesmo assim nós temos alguns fatos sobre Jesus. Você tem, por exemplo, na historiografia romana, você tem Plínio o Moço fazendo a menção dos cristãos que reuniam-se num dia fixo para adorar a Cristo como se fosse um Deus. Suetônio e Tácito também mencionam Cristo como sendo um personagem real que existiu. Para mim, de todas essas citações que eu poderia mencionar, a mais fantástica vem de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século que acabou bandeando-se para o lado dos romanos. Ele viveu na época de Tito e Vespasiano. Vespasiano e Tito, para seguir a cronologia. Flávio Josefo testemunhou a destruição de Jerusalém nas guerras que houve ali desde o ano 66 a 70 depois de Cristo. E Flávio Josefo, como entrou para a história como o homem que traiu a sua herança judaica para ir para o lado dos romanos, resolveu escrever como uma espécie de meia-culpa 2 tratados importantes.
Guerras Judaicas e a História dos Judeus. Ok. E num pedaço ele fala sobre Jesus. E o texto dele diz mais ou menos assim: por esse tempo surgiu, a palavra grega é genestai, surgiu Jesus, homem santo. Os nossos profetas falaram dele, ele operou milagres. Ele não usa bem a palavra milagre, ele operou coisas maravilhosas. E Pilatos, sob acusação de nossos líderes, o sentenciou à cruz. Mas aqueles que o haviam amado não deixaram de proclamar que, passado o terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu-lhes vivo. Ele era considerado o Messias. E a estirpe daqueles que o seguiram até hoje chamada de cristãos. Esse texto é tão fantástico. Esse texto fala da crucifixão, fala da ressurreição do Evangelho inteiro, que alguns críticos falaram, esse texto é apócrifo. Joséfo nunca o escreveu, ele foi colocado posteriormente por escribas cristãos, mas isso não procede, porque todas as cópias que temos antigas de Flávio Joséfo, inclusive uma tradução em árabe, que não tem nada de herança cristã, contém esta passagem. A única diferença é que em alguns manuscritos de Joséfo traz, ele era o Messias, enquanto outros trazem, ele era considerado o Messias. E uns trazem, se é que podemos chamá-lo homem, e outros suprimem esta expressão. Então essa expressão, se é que pudesse ser chamado homem, e ele era o Messias de fato, pode ter sido um erro de escriba posterior. Mas o resto está muito bem documentado e eu reputo Flávio Joséfo como mais uma testemunha extra-bíblica da existência de Cristo. E Flávio Joséfo não tinha nenhuma motivação. Assim, ele não era cristão. Não era cristão. Não era cristão, nunca foi. Não tinha nunca foi. motivo para falar isso, né? Exatamente. Interessante, muito interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias, entendeu? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais? Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escritos com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam, se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar, tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas.
Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães, multiplicou para 10.000 pessoas e Mateus coloca fora mulheres e crianças. Certo. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas, de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo. Para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior. Durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus não tivesse preservado a Bíblia dele, durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja apela para a tradição. Então, são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia, que existem os tais livros... Os apócrifos. Os apócrifos. Uhum. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte das Sagradas Escrituras e quais é que não? Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem 2 significados. Okay. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon. Mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então, os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Certo. Então, nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica de que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus, falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Nabi, e também os escritos. Ketibim, né, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que estavam escrevendo palavra do Senhor e quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o 2º século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração. Por exemplo, Apocalipse faria parte ou não. Certo. Quando esses escritos foram, então, colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam, então, de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no 4º século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento, apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então, Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou-os de deuterocanônicos.
Então a própria igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. Okay. A palavra apócrifo vem do grego apókrofos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de uma outra pessoa, ou trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Oh, interessante. Então o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada, com certeza, através dos séculos, né? I would like to come back to an earlier point, if I may, too, and that is the notion that atheists are somehow the intelligentsia among us and so forth. I think this is just completely false. The spate of new books published by the new atheists like Harris and Hitchens and Dawkins and so forth are not sophisticated books intellectually. These are, for the most part, angry, bitter diatribes against religion. And while someone like Dawkins may be a good scientist in his field, when he begins to talk about philosophy and theology, he is merely a layman. And The God Delusion is a very unsophisticated book intellectually. As a philosopher, I was just appalled at the arguments he gives in that book. It is an embarrassment, really, I think. Well, I can agree, and I suspect Michael may as well. I think you would, too. If you look at the reviews, this man is respected in his field. Yes. But this book, if you look at the reviews, they're quite damning. I used to work with Chris Hitchens. He's a bright guy. He's a fun guy. This is not a profound book. It's a fun book in many ways. So I think most people would agree that the three you mentioned in particular, Dawkins, Harris, and Hitchens, what they've written is not first-class scholarship. However, there are first-class scholars and genuine intellectuals who do not believe at all in God. Certainly there are, Michael, but there has also been, especially over the last 50 years, since the late 1960s, a literal revolution in my discipline, philosophy, in the Anglo-American world, which has brought about a renaissance of Christian philosophy, such that some of our finest philosophers at our most prestigious universities are now outspoken Bible-believing Christians. Sir? I'm sorry, where is this philosophical revolution taking place? In the Anglo-American realm. The ones dominated by assumed atheists, like people like Ayer, people like Bertrand Russell, who really dominated. Like, I'm sorry, I just never have heard What was the first this. thing you said? I think you meant Ayer. Oh, Frank A.J. Ayer. Ayer. A.J. Ayer. But that's a bygone generation, Michael. I'm talking about today. Okay, let's talk about people from today, like Quine, right? He's dead too. Well, he died only a couple of years, like So did few Freddie years Ayer, ago. but I mean... Let's talk about, let's name names, people like Richard Swinburne at Oxford University, Robert and Marilyn Adams at Oxford, Brian Leftow at Oxford, people like Alvin Planning at University of Notre Dame, Peter Van Inwagen, Dallas Willard, Eleanor Stump. I mean, I could go on and on naming names at top universities in America and England who are outspoken Christians, such that the face of my discipline, compared to the 1930s and 40s, when Russell and Ayer were dominant, has been utterly transformed. Agora vamos a algumas pesquisas de campo e pesquisas laboratoriais que têm a ver com este assunto da razão e fé, Deus, academia, etc. O Dr. Herbert Benson está há mais de 35 anos à frente do Instituto Mente e Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Ali mesmo em Harvard, por décadas, o Dr. Benson tem se dedicado a pesquisas que mostram como a meditação e a fé em Deus melhoram a saúde. Até doenças crônicas e tratamentos químicos fortes, como os de câncer, podem ter os seus efeitos aliviados pelo exercício da fé e da meditação em Deus. Estaria o professor de Harvard falando uma besteira? Estaria ele errado em propor um estudo laboratorial sobre a fé da humanidade? E um detalhe, ele é bem específico em dizer fé em Deus, não fé numa potencialidade interna ou no exercício do poder do pensamento positivo. O seu assunto é espiritualidade e não otimismo mental. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, liderados pelo Dr. Jeff Levin, concluíram que a frequência religiosa a cultos numa igreja
ainda que seja mensal, reduz em mais de 50% as chances de uma pessoa adquirir doenças do coração, efizema, cirrose, depressão, tentativa de suicídio e até alguns tipos de câncer. Será que aquilo que Dawkins chamou de estupidez em acreditar em amigos imaginários é mesmo uma estupidez? E em caso positivo, que estupidez é essa que traz tantos benefícios? E o nosso questionamento não para por aí. Mais recentemente, dois famosos neurocientistas, os doutores Andrew Newberg e Mark Waldman, lançaram o livro Como Deus Muda Sua Mente. Foi uma revolução no mundo da neurociência. Este livro é uma versão popular de pesquisas feitas por esses especialistas e uma longa lista de acadêmicos em medicina da Universidade da Pensilvânia. Mesmo não tendo nenhuma agenda religiosa e apostando na existência de Deus como uma possibilidade, mas não uma certeza, estes pesquisadores detectaram os bons efeitos da fé sobre o nosso cérebro. E não uma fé qualquer, eles estão falando também de espiritualidade, meditação e, por mais estranho que pareça, fé em Deus. Outros cientistas também fizeram pesquisas semelhantes e independentes e chegaram não apenas a resultados parecidos, como também apresentaram conclusões adicionais ainda mais fortes à teoria do chamado ponto divino no cérebro humano. Dentre estes estão os doutores Justin Barrett, antropólogo, psicólogo experimental e professor da Universidade de Oxford, e Jordan Grafman, chefe do Departamento de Neurociência Cognitiva do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame. Grafman é ainda autor de uma das pesquisas mais recentes sobre o assunto, que foi publicada na conceituada revista científica Proceedings of the National Academy of Science. O que esses pesquisadores concluíram é que a mente humana foi projetada para crer num ser superior. E quando isto não acontece, a tendência é compensar a carência de fé adorando algo no lugar de Deus. Alguns desses autores, como o próprio Dr. Newberg, que nem é religioso praticante, sugeriu que a ciência deveria levar a sério esse assunto, estudando o que eles chamam de neuroteologia, um termo hoje aceito por vários especialistas de várias áreas. É lógico, porém, que isto não implica em provar pela ciência as doutrinas da fé ou a veracidade desta ou daquela religião. Isto nem prova necessariamente a existência de Deus, apenas aponta para o fato de que nós nascemos com propensão para nos voltar a algo superior que tem todas as características de Deus. Quanto às verdades da fé, por exemplo, saber se Jesus é mesmo Filho de Deus ou se o Apocalipse finalmente cumprirá todas as suas profecias, estes são temas de outro departamento que não podem ser avaliados à luz do método científico. Essas pesquisas, repetimos, se limitaram a comprovar que a nossa mente é estruturada para crer. Noutras palavras, a nossa natureza humana foi projetada para raciocinar, levando em conta a realidade espiritual do universo em nosso redor. Logo, querer exigir que um aluno ou pesquisador universitário deixe do lado de fora da faculdade a sua fé, querer que ele veja apenas o aspecto material da realidade, ignorando ou negando outros aspectos espirituais ou divinos, equivale, em última instância, a pedir que ele interrompa os mecanismos normais do raciocínio humano, que se limite a ser cético e materialista. Ora, isto é uma negação da capacidade de raciocínio do ser humano, para não dizer uma mutilação arbitrária de suas potencialidades cognitivas. Antes que essas recentes pesquisas fossem realizadas na neurociência, o Dr. Viktor Frankl, fundador da terceira escola de psicanálise de Viena, também havia chegado a conclusões muito semelhantes. Como psicanalista, ele afirmou que o ser humano foi projetado para crer num ser superior e adorá-lo. E mais, neuroses sérias poderiam decorrer da mera negação desta realidade do nosso ser. E você deve estar se perguntando qual foi a reação dos ateus em relação a estas pesquisas. Afinal, muitos acadêmicos de diversas outras áreas também chegaram a estas conclusões acerca da relação íntima entre o nosso cérebro e a fé em algum tipo de Deus. E então, o que disseram os ateus acerca de tudo isto? Bem,
eles também admitem essa projeção para o sagrado. Aliás, até mesmo Darwin admitiu isto ao dizer em seu livro A Origem do Homem, escrito em 1871, que a disposição humana para crer em agentes espirituais é incrivelmente uma predisposição universal. Mas a explicação de um ateu, é claro, é bem diferente e bem interessante. Inspirados em Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também era ateu, eles dizem que a fé e a busca do sagrado é uma ilusão infantil danosa que precisa ser superada pelos seres humanos. Alguns chegam a ser mais radicais ainda, como o escritor e psicólogo clínico Darrell Ray, autor do livro O Vírus de Deus. Ele declara que a religião é um parasita que atinge o cérebro e enfraquece a pessoa. A mudança de hábitos, a conversão a uma nova fé religiosa é para ele o sintoma deste vírus que atinge a mente, e isto só se resolve com tratamento especializado. Imagine então que um traficante de drogas que abandonou o narcotráfico porque se converteu para uma religião seria na verdade alguém acometido por uma doença que precisa ser curado. Tratá-lo nesse caso equivaleria a fazer com que ele volte para o crime? Irônico, não é mesmo? As evidências não apenas mostram que a fé é algo bom, mas também mostram que ela é totalmente compatível com o mundo acadêmico. Aliás, uma enquete feita em 2007 com 1.646 acadêmicos de 21 renomadas universidades americanas demonstrou que 60% de todos os físicos, químicos e biólogos entrevistados afirmavam com segurança: eu creio em Deus. Essa pesquisa foi publicada no próprio ano de 2007 na revista indexada Social Problems, especializada em assuntos de sociologia. E então, seriam mesmo estúpidos aqueles que creem em Deus, ou como dizem os neoateístas, aqueles que creem em amigos imaginários? Se isto é verdade, estamos na pior crise intelectual de todos os tempos, pois títulos de mestrado e doutorado estão sendo conferidos a pessoas estúpidas. Alguém certa vez comparou a crença a Deus a acreditar em Papai Noel, mas eu nunca vi título de PhD sendo dado a alguém porque admite a existência de Papai Noel. Mas muitas pessoas que acreditam na historicidade do Gênesis têm os seus títulos conferidos por respeitadas universidades ao redor do mundo. E o que é pior, pessoas que mostraram altíssimos resultados em testes de QI ou aptidão intelectual. Então, seria o estúpido que crê em Deus o inteligente? Seria o estúpido um gênio? Eu pensava que estupidez e inteligência eram coisas opostas. Ou será que o conceito de estupidez dos neo-ateus não passa de preconceito e racismo intelectual? Seria democrático uma universidade impedir um aluno ou pesquisador de refletir racionalmente sobre a sua fé? Creio que não. Aliás, o qualitativo de estupidez se aplicaria nesse caso à quase totalidade da população mundial. Afinal, estatísticas feitas por diferentes entidades apontam entre 95% e 97% a fatia populacional que ainda crê em algum tipo de divindade. E então, seríamos nós, os 90 e tantos % que cremos em Deus, todos estúpidos? A mídia, é claro, tem nos últimos anos exercido um papel fundamental ao divulgar entusiasticamente o ideário secularista. O questionamento à existência de Deus e aos valores religiosos apresenta uma quebra tão grande da tradição humana que muitos jornalistas viram aí uma oportunidade de marketing e divulgação de imagens. O povo, conforme a conclusão de um publicitário, parece se interessar por notícias que tragam a quebra de um paradigma e, quanto mais sensacionalista for a matéria, mais ela venderá. Foi talvez desta maneira que alguns conceitos acerca de Deus que antes ficavam restritos ao debate acadêmico tornaram-se familiares ao povo mais amplo, que muitas vezes recebe a informação de maneira mutilada, unilateral ou desprovida de um arcabouço filosófico que contextualize o seu conteúdo. E, infelizmente, é desta maneira que a bandeira do ateísmo tem sido levantada nos últimos tempos. E o que as pesquisas apontam? Bem, vamos sistematizar a tese inicial dos céticos nas palavras do Dr. Rodney Stark,
que por mais de 30 anos lecionou sociologia na Universidade de Washington. Ele afirmou: na época do Iluminismo, muitos intelectuais do Ocidente anteciparam com ardor a morte da religião, do mesmo modo que os judeus esperavam a vinda de um Messias. Os mais notórios nomes da sociologia, antropologia e psicologia tinham quase unanimemente expressado sua confiança de que, se não seus filhos, certamente seus netos, viveriam para ver o despertar de uma nova era, na qual, parafraseando Freud, as ilusões infantis da religião teriam desaparecido. Você prestou atenção no que ele disse? Agora, as evidências de campo corroboram com esta previsão que ele fez? Pelo contrário, é surpreendente como a religião permanece firme na suposta era pós-fé ou pós-cristã. Mesmo teólogos liberais como Harvey Cox, John Hick e outros se surpreendem como a religião tem triunfalmente sobrevivido à oposição e opressão criada por diferentes formas de antirreligiosidade moderna, que vão desde a secularização, passando pelo cientificismo, até ao materialismo e o comunismo ateístas. Antes de falar da lista de pensadores que ainda mantêm firme a sua crença em Deus, vamos mencionar alguns ex-ateus que já não se mostram tão convictos assim do seu ateísmo. E por que não começar com um dos mais proeminentes filósofos ateus do século XX, o inglês Anthony Flew, que escreveu vários livros em defesa do ateísmo. Este, por exemplo, intitulado Deus e a Filosofia, foi um best-seller que se transformou numa verdadeira bíblia dos ateus, pois versava sobre a divindade e a filosofia desde uma perspectiva ateísta. Na primeira edição do livro, publicado pela primeira vez em 1966, Flew argumentava com tremendo racionalismo a premissa de que a filosofia e a lógica desaprovariam qualquer possibilidade para a existência de um Deus. Mas se você comprar uma edição mais recente do mesmo livro de Flew, notará que o autor escreveu um novo prefácio onde desfaz as suas considerações anteriores. O que teria ocorrido? É que entre uma e outra edição do livro Deus e a Filosofia, o acadêmico inglês participou de alguns debates com teólogos e cientistas cristãos e acabou percebendo a força do argumento teísta para a formação do universo. Note a capa de um dos seus mais recentes livros, There is not a God, Não há um Deus, mas note que o não está cortado como o próprio subtítulo diz. Aqui você vai encontrar a história como o mais notável ateu mudou de ideia acerca de Deus. Esse livro foi escrito juntamente com Roy Abraham Varghese, cuja obra A Maravilha do Mundo, uma viagem da ciência moderna para a mente de Deus, exerceu um grande impacto no pensamento de Flew. Também pudera, propondo o que seria a existência necessária de Deus. Para justificar a própria existência do universo planejado, Varghese cercou de bons argumentos a obra que produzira. Este, aliás, foi sempre o seu feitio, capacidade clara de argumentação em todos os livros que escreveu. Num deles, por exemplo, intitulado Cosmos, Bios e Theos, ele e seu coautor, Henry Margenot, fizeram um magnífico trabalho. Juntos, eles apresentaram o depoimento de nada mais, nada menos que 60 cientistas mundialmente reconhecidos em sua área de atuação, sendo 24 deles ganhadores do Prêmio Nobel. Todos esses, sem nenhuma exceção, afirmaram-se piedosamente crentes em Deus. Para ser honestos, devemos afirmar que Anthony Flew não se converteu ainda à visão de Deus trazida pela Bíblia. Ele prefere falar no Deus de Aristóteles, que criou o universo, mas que não sabemos o bastante a respeito dele. Seja como for, de ateu a crente na existência de um Deus criador, Flew deu um grande salto idealístico que chocou seus ex-companheiros de tribuna ateística. O próprio Richard Dawkins lamentou a perda desse valioso intelectual para o lado do teísmo. Aliás, numa entrevista concedida à revista acadêmica Philosophy Now, Flew declarou o seguinte: parece-me agora que os resultados de mais de 50 anos de pesquisa sobre o DNA têm provido elementos para um enorme argumento a favor do design, isto é, da existência de um ser superior que fez o universo. E, para surpresa adicional de todos, ele também passou a questionar as teorias naturalistas da evolução. Continua ele. Torna-se extraordinariamente difícil, até mesmo supor a mais leve pressuposição de uma teoria naturalista da evolução que pudesse explicar a reprodução do primeiro organismo vivo.
E por falar em DNA, o que poucos sabem é que um dos principais responsáveis pelo mapeamento genético do DNA humano, feito em 2001, também fora, na sua juventude, outro ateu convicto que igualmente abandonou a descrença para crer piamente na existência de Deus. Ele é o biólogo americano Francis Collins, diretor do Projeto Genoma e um dos cientistas mais notáveis da atualidade. Desafiado por colegas que ainda permanecem ateus, Collins lançou seu livro The Language of God, A Linguagem de Deus, que foi uma bomba contra o ateísmo. Nas 300 páginas dessa obra, o biólogo conta como deixou de ser ateu para tornar-se cristão aos 27 anos e narra as dificuldades que enfrentou no meio acadêmico para revelar a sua fé, que, aliás, permaneceu secreta por muitos anos por medo de ser rejeitado por outros membros da academia. Collins, a bem da verdade, ainda acredita que é possível conciliar a teoria de Darwin e sua fé em Deus, mas nem todos concluem assim. Pelo menos foi o que aconteceu com o bioquímico Michael Beer, professor da Universidade de Lehigh, na Pensilvânia, que, ao escrever os best-sellers A Caixa Preta de Darwin e O Limite da Evolução, anotou não apenas os sérios problemas científicos com esta teoria, como também percebeu a sua incompatibilidade com a crença num Deus criador. E que tal fechar este ciclo de ex-descrentes com um erudito literário irlandês conhecido mundialmente por suas obras de ficção? Com o sucesso mundial de As Crônicas de Nárnia, o nome do seu criador, C.S. Lewis, tornou-se igualmente conhecido entre o público em geral. Porém, o que nem todos sabem é que o próprio Lewis foi um brilhante professor de Oxford, outro intelectual de envergadura que também se decepcionou com o ateísmo, deixando-se envolver confortavelmente pelos braços da fé em Cristo. Veja agora algumas de suas notas acerca de sua nova fé em Deus, assim que deixou de ser um ateu convicto. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar de sua voz. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Para a tarefa mais elevada de ensinar coragem e paciência, jamais fui tolo o bastante para considerar-me qualificado. Nem tenho qualquer coisa a oferecer a meus leitores, exceto minha própria convicção de que, quando é preciso suportar a dor, um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia tem mais valor do que muita coragem. E a menor expressão do amor de Deus supera tudo. Como você pode ver, não é a intelectualidade de uns que prova ou desmente a existência de Deus, pois há acadêmicos que o negam, enquanto outros, de mesmo calibre mental, correm para ele. A diferença está na decisão que cada um toma acerca dessa verdade, pois, embora Deus seja, segundo a teologia, um ser onipotente, sem nenhuma fraqueza, ele, paradoxalmente, possui um ponto vulnerável. E você sabe qual é? Deus pode ser rejeitado. Não há neutralidade em relação à sua pessoa. Portanto, que decisão você toma a esse respeito? Em 1997, Edward Larson, da Universidade da Geórgia, resolveu refazer a pesquisa de Leuba, usando, desta vez, praticamente a mesma metodologia da entrevista anterior de 1914. Os números não foram muito diferentes. Uns 60% responderam à enquete, um percentual alto. E destes, 40% disseram crer em Deus e 45% disseram não crer em Deus. 15% deram respostas dúbias. Seguindo ainda o caminho de Leuba, Larson também entrevistou alguns que ele considerou os maiores cientistas da América e também notou que, entre eles, o percentual de descrentes aumentou para 72% dos entrevistados. Vamos parar para pensar um pouco sobre estas duas pesquisas. Se os dados de Larson estiverem corretos, já temos um elemento para desmentir o prognóstico de Leuba de que a fé iria diminuir, pois os números permaneceram praticamente os mesmos. Também não vimos nada de 90% ou 99% dos cientistas declarando-se ateus, como se diz por aí. Isto é claramente, portanto, uma lenda urbana. Mas ainda há algo a analisar nesses números. Em primeiro lugar, o subjetivismo dos pesquisadores em decidir quem eram os grandes cientistas e quem eram os cientistas medianos. Ora, isto é muito abstrato, principalmente se estamos medindo níveis de inteligência. Veja,
você poderá encontrar em meio aos chamados Dalit, os mais miseráveis e rejeitados da Índia, um garoto com capacidade de raciocínio semelhante a de um gênio, mas que o mundo nunca conhecerá porque viveu e morreu como um intocável da religião hindu. E, igualmente, poderá encontrar na Universidade de Yale um estudante mediano que está ali apenas devido ao aproveitamento de oportunidades sociais do que devido ao fato de ser realmente um gênio. E tem mais. Esses dados de ambas as pesquisas foram seriamente questionados por especialistas em antropologia social, estatística e história. A doutora Eugene Scott, por exemplo, antropóloga social e premiadíssima diretora executiva do Centro Nacional para a Educação e Ciência dos Estados Unidos, declarou que a pesquisa de Larson, assinada juntamente com Larry Whitten e publicada na Nature, foi apressada e sem dados confiáveis para basear as suas conclusões. E antes que alguém pense que a doutora Scott é uma religiosa fundamentalista, saiba que foi ela quem liderou em 1980 um movimento para se proibir o ensino do criacionismo nas escolas públicas do Kentucky. Estamos, portanto, falando de uma evolucionista de renome que não reconhece as conclusões ou os dados dessas pesquisas. Outro que também criticou de maneira ainda mais pontual as conclusões de Larson foi o Dr. C. Mackenzie Brown, que é historiador das religiões formado por Harvard e Stanford. Ele notou que, além de apresentar problemas técnicos de demografia e também de amostragem dos entrevistados, ambas as pesquisas de Larson e Leuba falharam ao sustentar uma visão monolítica de Deus, de religião e de descrença. Aliás, a doutora Scott notou a mesma falha. Ambas as pesquisas tinham esse problema. Elas falavam sobre Deus mais ou menos assim: marque sim ou não diante da declaração abaixo. Eu creio em um Deus que está em efetiva comunicação intelectual com a humanidade, isto é, um Deus a quem podemos orar na expectativa de responder à nossa prece. Ora, havia muitos dos cientistas entrevistados que não eram ateus, mas deístas, isto é, criam em Deus, mas não na sua atuação em responder orações. Outros eram panteístas e criam em Deus, mas não no sentido pessoal que apontava a enquete. E havia outros ainda que criam em Deus, mas não sabiam como descrevê-lo. Todos esses, é claro, marcaram com um não à questão formulada e foram interpretados como ateus pelos idealizadores da pesquisa. As suspeitas de erro aumentaram depois que Lawrence Lacone, professor de economia do Chapman University, na Califórnia, resolveu, juntamente com seu grupo de estatísticos, examinar todos os dados sobre preferência religiosa reunidos por diversos institutos de pesquisa desde 1972 até 1990. E eles descobriram que, ao contrário do que diziam os mais pessimistas, a maior parte dos cientistas cria em Deus ou em algum tipo de divindade. De um modo geral, como você pode ver na tabela 2, apenas 11 a 21% dos professores acadêmicos e universitários demonstravam-se avessos à religião. E 66% chegaram a se declarar crentes na vida após a morte. Bem, para tirar a prova dos 9, a doutora Elaine Howard Eklund, que é socióloga da Rice University, fez uma nova pesquisa publicada mais recentemente que resultou na publicação em 2010 do livro Ciência versus Religião, o que os cientistas realmente pensam. O livro foi publicado pela Universidade de Oxford e contém uma enquete com aproximadamente 1.700 acadêmicos que poderiam ser considerados da elite americana se quiséssemos seguir o modelo elitista de Leuba. A pesquisa cobriu os anos de 2005 a 2008 e selecionou propositadamente apenas professores das seguintes universidades americanas: Columbia, Cornell, Duke, Harvard, Johns Hopkins, MIT, Princeton, Stanford, Penn, UC Berkeley, UCLA, University of Chicago, University of Illinois, Urbana-Champaign, Michigan University, Minnesota University, UNC Chapel Hill, Washington University Seattle, Wisconsin e, finalmente, Yale.
O resultado da pesquisa mostrou que aproximadamente 50% dos entrevistados se diziam religiosos. E dos outros 50%, uma boa parte se qualificou como empreendedores espirituais, isto é, gente que está em busca de algum tipo de sentido espiritual para a sua vida. 1 de cada 5 entrevistados se demonstrou religioso praticante e, finalmente, apenas uma minoria, 34%, se diziam convictamente ateus. Foi ainda uma surpresa para a pesquisadora descobrir que destes que se diziam ateus, uma considerável parte estava envolvida em algum tipo de agremiação religiosa. Eram os mencionados empreendedores espirituais. Um detalhe a mais sobre a pesquisa da doutora Elaine. Ela também descobriu que a maioria dos casos de ateísmo que encontrou, a decisão que eles tiveram entre crer e não crer em Deus foi tomada antes que a pessoa entrasse para a carreira acadêmica. A família, nesse caso, tem um papel muito importante. Os entrevistados ateus costumavam vir de famílias que já não acreditavam em Deus ou nas quais a religião não tinha muita importância. Alguns ainda mostravam em seu ateísmo uma revolta contra uma criação religiosa tremendamente severa. Já os cientistas que tinham fé costumavam vir de famílias em que a religiosidade era considerada fundamental e, além disto, que nutriam boa relação entre os membros. A ciência, nestes casos, costumava ser até algo benéfico. Quando o cientista vinha de uma família com visões fundamentalistas, como ocorre com certos grupos religiosos comuns nos Estados Unidos, o seu trabalho como cientista acabava atenuando aquele fundamentalismo, levando a pessoa a visões mais moderadas e não necessariamente liberais e muito menos ateísticas, porém mais equilibradas em relação ao mundo e à natureza. E eles não eram, de fato, em nada ateus. O fato é que hoje a ciência, com muito mais dados do que o passado, acaba inevitavelmente levando o pesquisador a pensar em Deus, mesmo que seja para negá-lo. O que eu quero dizer é que, se a crença num Deus criador fosse algo tão ridículo quanto crer em Papai Noel, como aliás afirmou Dawkins, nenhum acadêmico, nem ele mesmo, precisaria de tantas páginas para refutar esta crença. O movimento, comumente chamado de novo ateísmo, passa a impressão de que se tornou intelectualmente indefensável a crença num Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra. Porém, essa é uma falsa impressão que ignora a verdadeira revolução intelectual pró-Deus que tem acontecido desde os anos 60, especialmente no campo da filosofia produzida nas universidades americanas e da Europa. Aliás, mesmo nos anos 60, era tão grande o número de intelectuais que passavam pouco a pouco a descrer do verificacionismo para aceitar a realidade de Deus, que Keaton Smith, professor ateu de filosofia na Universidade de Western, em Michigan, declarou no artigo o seguinte: lamento o fenômeno da dessecularização que vemos no Departamento de Filosofia desde os anos 60. É triste ver a passividade dos naturalistas em meio ao grande número de teístas, isto é, crentes, talentosos e inteligentes que estão entrando para o mundo acadêmico atualmente. Deus, de fato, não parece estar morto na academia. Ele voltou à vida nos anos 60 e agora está vivo como nunca nos departamentos da Faculdade de Filosofia. Agora, por outro lado, nós que nos dizemos crentes em Deus, não devemos jamais pagar o mal com o mal, o xingamento com outro xingamento. O que Jesus disse é: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta foi a ordem do Mestre. Se você crê em Deus, tem que cumprir isto ao pé da letra. Ademais, devemos nos conscientizar que muitas vezes uma pessoa que se diz ateia está apenas negando a caricatura de Deus que falsos religiosos desenharam para ela. Um Deus tão amargo, frio, fanático ou até sem graça, que eu mesmo o rejeitaria se a única imagem que eu tivesse dele fosse esta. Por outro lado, alguns ateus apontam tantos erros cometidos em nome da fé, reconhecidos erros como Guerra Santa, Inquisição, atentados, etc., que acabam imitando o modelo que eles tanto denunciam. Portanto, cuidado. Se você é um desses ateus militantes que ataca com tanta força a fé por causa dos erros que ela cometeu no passado e acentua demais esses erros, novamente, cuidado.
Pois quando você contempla demais o abismo também contempla você. E foi um ateu que nos advertiu disto. O seu nome? Friedrich Nietzsche. Vamos lá. Trabalhe pelo menos com a hipótese de Deus. Abrace de coração esta possibilidade. Apenas a possibilidade. Isto é tudo que o Espírito Santo precisa para entrar em sua vida e mostrar a realidade do céu e a realidade de Deus. Pense nisto com carinho. E a gente estará aqui na próxima semana com você, no seu programa Evidências. Até lá.